Louva a Deus. E vamos ler um texto da palavra de Deus. Hoje é um dia especial da ceia do Senhor. E eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, sobre um assunto muito conhecido, no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 37. Eu vou ler alguns versículos. Atos 2, 37. Diz assim. Vou esperar um pouquinho, vocês. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, para nós começarmos. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, queridos? Como disse, é um texto bastante conhecido, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Veja bem, quando aconteceu, ou melhor, no dia de Pentecostes aconteceu aquilo que Jesus havia prometido para os discípulos, que mandou que eles fossem a Jerusalém, esperar até que do alto fossem revestidos do poder. Já lá no profeta Joel, ele havia anunciado: nos últimos dias acontecerá isso, isso e isso. Jesus os encaminhou para Jerusalém para aguardar o dia. Esse dia aconteceu, e dali sai um Pedro transformado. Já conhecia Jesus, já havia caminhado com Jesus quase 3.000 anos, quase 3 anos, melhor dizendo, e ali, desse acontecimento, sai um Pedro totalmente transformado, um Pedro cheio de virtude, cheio de gás, vamos dizer assim, no sentido espiritual, cheio de poder, e a eloquência veio também aos seus lábios, e ele pregou, e como lemos aqui, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E a partir daí começa a história que nós ouvimos muito, pelo menos já ouvimos mais vezes hoje, mas ainda se ouve muito, a chamada igreja primitiva. Começa aí. A igreja primitiva que hoje se prega, e eu dizia de manhã lá em Realengo, até o assunto era pertinente, não era exatamente esse, mas cabia a colocação. E eu disse: uma igreja que não passou, tá? Eu afirmo sempre, hoje quando se fala da igreja primitiva, fala-se como se fosse aquela igreja, mas o Espírito Santo que deu início à igreja primitiva é o de hoje que está conosco. Então não mudou, não é uma igreja que passou, o que passou foi o tempo. Ela é chamada primitiva porque foi no início, claro, ela é primitiva, mas o espírito, a visão, o sentimento, o nível espiritual
da igreja de Jesus vai ser sempre o mesmo, é aquilo que acontecia lá. Mas por que não acontece aqui e ali? E alguns questionam. Olha, querido, motivo exato, eu acho que, não sei nem se Deus vai precisar nos mostrar ou nos informar, mas a gente pode ver alguns sinais, algumas coisas que... hoje nós falamos da igreja primitiva, é muito comum a gente ouvir falar da igreja primitiva como que vendendo uma imagem, mostrando uma imagem de alguma coisa que aconteceu, como se ela não fosse uma realidade, ou não tivesse que ser uma realidade no nosso meio. Então passa-se uma imagem de uma igreja maravilhosa, e foi, e é assim mesmo, só que Jesus ali lançava um modelo para ter continuidade. Mas o que acontece? O que muitos esquecem é que antes daquela igreja ser maravilhosa, antes dos sinais e maravilhas, antes de tudo aquilo que acontecia, Deus acrescentar a cada dia, antes disso, no versículo 43 do capítulo 2 que eu li, diz: em cada alma havia temor. Antes das maravilhas, vinha a santidade da igreja. Antes das maravilhas, havia a consciência plena espiritual da igreja. Então, a partir dali, Deus operava. Por quê? Não era uma coisa, assim, uma imagem em função da imagem. Por exemplo, extrai-se muito desse texto, dos textos que falam a respeito do início da igreja, como esse que eu li, explora-se muito a parte carismática, a parte que caía na graça do povo. É verdade, e era verdade. Explora-se muito os dons espirituais, as manifestações do Espírito, os dons de cura, as maravilhas. Explora-se muito isso, mas esquece-se muito de que para acontecer isso, havia qualidade naquela igreja. Havia seriedade. Nós vemos dizendo que em cada alma havia temor. Temor, como nós já sabemos, já temos ouvido, né? Não é medo. Tá? Não é medo. Temor é a consciência da essência daquilo que cremos, daquilo que cremos que é Deus, que é de Deus, a consciência de que estamos fazendo para alguém que é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Essa consciência gera em nós a obrigação de fazer muito e bem naquilo que Ele confia a nós. Isso é temor, é aquilo que a gente, meu Deus, eu não posso fazer de qualquer maneira. E Deus ainda adverte durante toda a história, toda a Bíblia, Ele adverte sobre a forma, vamos usar um termo bem vulgar, né? Relaxado de fazer as coisas. A palavra de Deus adverte durante todo o seu percurso a necessidade de fazermos com critério absoluto para Deus. Essa coisa de quem está fazendo para alguém que pode me transformar naquilo que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele é dono da nossa vida. Ele transformou esse Pedro, que nós lemos aqui um pouquinho sobre o discurso dele. Mas veja bem, essa igreja primitiva diz que, no início logo, olha só, os que se arrependeram, os que aceitaram Jesus, sobre eles diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles aprenderam, eles levavam a sério. Perseverar é um problema sério, sabe? A gente tem muita força e às vezes muito pique para determinadas posturas imediatas, muito boas por sinal, manifestações maravilhosas de Deus, mas a perseverança é esse ímpeto que recebemos, como aconteceu no dia de Pentecostes, mas a perseverança é esse ímpeto passado sobre todas as circunstâncias que nós vamos encarar. Então, perseverar significa manter o pique, manter a postura, manter o ímpeto do Espírito Santo
diante das circunstâncias. É claro que a matéria perde força, a alma cansa, a gente, enfim, chorar não é pecado, tá? Lamentar excessivamente acaba virando um pecado, sim. Mas podemos sofrer, isso não é pecado. Podemos chorar, não é pecado. O que não podemos é desistir daquilo que recebemos da parte de Deus. Então você vê, a igreja primitiva, gente, eu cito como todo mundo cita, a igreja primitiva, eu faço questão de frisar que essa igreja é a igreja de Jesus em todos os tempos. Ela não é mais primitiva hoje, ela hoje é a igreja, como é que eu diria, contemporânea, a igreja de hoje. Só que ela traz essa raiz, sabe? Primeiro, perseverança, temor a Deus em cada vida, e é do cada um que a igreja é gerada como um todo, tá? E isso enseja a liberdade do Espírito Santo para operar maravilhas, sim, sinais, maravilhas, isso sim, mas a marca mais forte da igreja não foram os sinais, mas a firmeza daqueles que criam, porque era dali, isso era a essência daquela igreja, havia lealdade, fidelidade, havia compromisso, e olha bem, eu disse até, conversando de manhã, eu coloquei isso, falei, gente, era um risco não ser fiel, porque Deus estava muito presente naquela igreja, e as coisas que tinham que acontecer, aconteciam ali, acontecia no meio do povo. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, eles resolveram brincar com coisa séria, sabe? Eles não cometeram um crime, mataram alguém, adulteraram, não teve nada disso. Eles simplesmente disseram o que não era verdade, sabe? E a palavra de Pedro foi exatamente essa: a fazenda não era tua? Se tu ficasse com ela, não estava certo, não era tua? Por que dissesse que o valor foi esse quando não foi? O problema não era o fato dele não dar, o problema é ele mentir. Ou seja, eu dou, quem sabe, todo mundo estava fazendo, vendia, como diz aqui, era comum, eles vendiam o que tinham e doavam para abençoar outras vidas, enfim, era normal entre eles, tá? Era a comunidade cristã daquela época, havia comunhão em todos os sentidos, do coração ao bolso, a verdade é essa, tá? E aquele homem resolveu fazer de conta que era igual a todo mundo, só isso. Ele vendeu a dele, deu uma parte e disse que vendeu por aquele valor. Não foi verdade. Então, se ele ficasse com tudo, era dele, ele não era obrigado a dar. Mas uma vez dando, ele podia dizer, olha, eu estou dando só uma parte porque a outra eu preciso, eu estou precisando. Tudo bem. Mas não, ele quis dar uma parte e ser igual a todo mundo. Aí veio a mão de Deus e só. Pedro disse a ele, não mentiste a nós, mentiste a Deus. Aleluia. Então você vê que a aparência, fazer de conta para ser igual a todo mundo, é uma coisa normal entre os homens, entre as pessoas. E esse é um risco grande para a igreja que quer alcançar o nível da igreja primitiva. Para alcançar, você tem que alcançar, você precisa. Quem não alcançar é diferente. E aí Deus vai resolver caso a caso. Mas para seguir a linha, seguir a regra daquela igreja, é preciso sermos literalmente iguais, termos o mesmo temor a Deus, sermos perseverantes na fé, ou seja, não negociarmos a fé por nada, a exemplo daqueles homens lá da Babilônia, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, e, enfim, que mesmo, eu gosto muito dessa frase, quando aqueles 3 homens disseram, Rei, o Deus que eu sirvo pode me livrar pode nos livrar daquela fornalha.
Mas eu digo que se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos desobedecer.